A gente começa a edição de hoje com alerta, principalmente para as regiões sul e sudeste. Uma frente fria avança pelo sul e pelo sudeste, muda o tempo em várias regiões do Brasil. Para a gente entender o que esperar dessa mudança no clima e como fica a previsão do tempo no país, a gente conversa agora com o meteorologista Murilo Lopes, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mais uma vez presente aqui no TJ Aparecida. Muito obrigado pela presença, boa tarde para você. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Rayane? Um prazer mais uma vez estar falando com vocês. Nesse cenário que agora exige um pouco mais de atenção, especialmente na região sudeste do Brasil, porque nós devemos ter o retorno das chuvas fortes para essa região, né? E isso pode trazer alguns transtornos, sem dúvida, especialmente para os estados de São Paulo e sul de Minas Gerais. É exatamente isso que eu queria começar com você, né? Para você confirmar para a gente, você como um meteorologista. Essa frente fria, pelas informações que a gente já tem, está avançando com uma força acima do normal para esta época do ano. O que explica esse sistema mais intenso agora em março? Bom, de modo geral, Eduardo, essa é uma frente fria bem típica da estação, tá? A gente tem esse sistema deslocando basicamente pelo oceano, então isso é bastante comum nessa época do ano. A grande questão é que esse sistema agora ele consegue canalizar um pouco melhor essa umidade da região amazônica através da região sudeste do Brasil, né? Então esse sistema ele vai contribuir, por exemplo, para que essa chuva ela fique um pouco mais concentrada entre os estados de São Paulo, sul de Minas e também o Rio de Janeiro. E aí nessa faixa a gente espera então acumulados mais elevados de chuva. Essa chuva, por exemplo, não é uma chuva constante, mas em alguns momentos ela vai vir de forte intensidade e o que pode trazer transtornos, tá? Porque a perspectiva é que esses acumulados até o final dessa semana possam se aproximar, inclusive, pontualmente, dos 200 milímetros, né? Então é bastante chuva, é a chuva esperada para todo mês, no intervalo de poucos dias. Porque esse sistema ele vai para o oceano e ele se desloca lentamente, ele se afasta muito lentamente, né? E esse canal de umidade permanece alimentando as nuvens de chuva aqui na região sudeste, aqui no Brasil como um todo, né? Mas especialmente nessas áreas onde a umidade amazônica consegue acessar mais facilmente. Murilo, você falou, né, dessa questão das chuvas para a região de São Paulo, região de Minas, região do Rio de Janeiro também, né, para esses estados todos, mas a gente deve ter queda significativa de temperatura? Essa frente fria traz realmente aquela sensação de frio ou é só a chuva? Bom, o principal destaque, sem dúvida, é a chuva, né? Porque, como eu comentei, esse sistema ele vai se deslocar pelo oceano. Então, ele não afeta diretamente a área continental do país, né? O que nós vamos sentir é um pouco mais de vento soprando, especialmente de leste e sudeste, né? Isso vai transportar um pouco de ar mais resfriado, está sobre o oceano, mas nós não devemos ter uma queda muito acentuada das temperaturas, não, inclusive no sul do Brasil. Essa condição é que nós tenhamos temperaturas mais amenas durante o dia, né? Na região sudeste isso deve ser sentido especialmente no período do amanhecer, mas não é nada que fique muito abaixo dos 20 graus, não. Então esse cenário é mais de um alívio no calor puramente do que propriamente uma queda mais acentuada da temperatura, uma sensação já mais de outono e inverno. Você estava falando agora há pouco, o volume de chuvas parece bastante significativo, né? 200 milímetros de chuva é muita coisa, né? Principalmente se cair apenas num lugar só. Agora eu pergunto para você, essa frente fria também traz o risco então de temporais, raios, ventos fortes, ventania também, Murilo, ou não? Sim, sim, a gente tem essa condição, né? Esse ar úmido que vem da Amazônia, ele traz muito conteúdo de umidade, né, que favorece as chuvas mais intensas, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem um ar mais aquecido. Como eu comentei, né, a gente não deve ter uma queda acentuada nas temperaturas, e isso favorece então a formação de alguns temporais. Especialmente a gente deve ter o pior risco associado à chuva, né, que, como eu disse, pontualmente pode chegar aos 200. De modo geral, essa área que eu citei ali vai ficar em torno dos 100 milímetros, né, acumulado nos próximos dias, né? Mas essa chuva, como eu comentei anteriormente, também pode vir se concentrar num intervalo muito curto de tempo e geralmente traz problemas, né? Em relação a vento forte, não se descarta, é uma possibilidade que existe, mas de forma muito isolada, né? Em relação ao potencial, por exemplo, para granizo, a gente não deve ter associado a esses temporais, né? A tendência principal é a chuva intensa e, pontualmente, algum prejuízo por vento. Murilo, com relação, né, a essa semana, o tempo tende a se estabilizar já ao longo dessa semana, ou a gente deve ter essa chuva até na sexta-feira? E para a gente finalizar, já aproveito para te perguntar, a gente está nessa transição, né, do verão para o outono, isso já é possível afirmar? Bom, essa semana a gente deve ter uma condição, especialmente para o sudeste brasileiro, de instabilidade, né? Deve persistir. Isso também parte da região centro-oeste. Na região sul, essa condição ela fica mais desfocada na primeira metade da semana, de forma mais ampla, mas na segunda metade da semana
a tendência é que essas áreas de instabilidade fiquem mais focadas no leste da região sul, né? Então, de modo geral, a gente vai ter tempo instável predominando sobre grande parte do Brasil, né? Especialmente nas áreas do norte, a gente favorece ainda aquelas pancadas de chuva, ainda está bem quente, ainda estamos no verão, né? Mas a gente começa a ver esses sinais realmente, especialmente no centro-sul, associados ao outono. Então, a tendência é que agora, ao longo do restante de mês de março, a gente possa ter, nós vamos ver mais frequentemente, o ingresso de ar relativamente mais frio, especialmente nas áreas do sul, né? Mas, por hora, a gente não tem nenhuma massa de ar frio forte chegando na região e essa tendência que a gente tem é de períodos mais curtos, né, com temperatura mais amena, isso especialmente ao amanhecer. Então, durante a tarde, nós vamos ainda sentir temperaturas altas, mas já começa, assim, a aparecer aqueles primeiros sinais da mudança de estação, né? Murilo, muito obrigado, viu, pelas respostas e por nos ajudar a entender o que será dessa semana. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigado mais uma vez. É um prazer estar falando com a TV Aparecida. Obrigada, Alegria toda gente. nossa. Um abraço para você, uma ótima semana.